Bueno, en primer lugar, pues gracias a Cali por la invitación. Físicamente estoy acá, ¿ya? Aunque sutilmente estoy en sus casas. Gracias por ustedes por invitarme a sus casas. En primer lugar, ¿qué significa espiritualidad? De hecho, es una palabra que muchas personas no llegan a un acuerdo de su significado, ¿ya? Hay algo muy poético, que es una frase de un jesuita francés de nombre Talais Chardin. E hace muito ele dizia que que não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, senão somos seres espirituais vivendo na vida humana. E provavelmente essa frase corresponde a lo que é a espiritualidade. É a habilidade de, mientras eu vivo a aventura humana, manter uma perspectiva de que sou um ser espiritual. Pero vou mostrar-lhes de outra forma. Digamos, ustedes son padres, algunos de ustedes, ¿cierto? Entonces, aún así ustedes tienen que trabajar, ya tienen que cuidar su propia salud. Pero eso de que son padres nunca van a olvidar. Normalmente un papá o una mamá que trabaja, ellos están trabajando mucho para sus hijos. Então, os hijos terminam sendo o centro de suas decisões. Eu tenho uma experiência bonita, uma pareja de colombianos que eu conheci, foram de los primeiros colombianos, em realidade, que eu conheci. E eles, em algum momento, fizeram um trabalho entre eles de visão, já uma visão de futuro de sua família. Tinham uma hija e um hijo, na época chiquitos. E descobriram que os sonhos de seus filhos se cumpririam melhor em outro país. Assim que eles começaram um plano muito metódico para migrar a outro país. Muitos sacrifícios. Ela, especialmente, tinha um super trabalho aqui em Colômbia, já. Ele, pois, sim, estava bem posicionado, mas o trabalho dele, desde allá, desse outro país, não podia cumprir igual. Mas ela se sacrificou muito e se foram allá. Agora, muitos anos depois, já começam a ver os frutos, os resultados desse sacrifício que hicieron, já? Então, da mesma forma, quando tu pensas que eres o espírito, que eres, usamos a palavra alma, como suena mais bonito, não? Desde aí trabalhas, desde aí te relacionas com tu família, desde aí te relacionas com tus amigos, desde aí cuidas de tu saúde. Aí a perspectiva é distinta. Um bom profissional, papá, mamá, igual vai trabalhar muito bem, vai ser muito efetivo, já, mas sempre o centro vai ser seus filhos. Um bom profissional espiritual vai trabalhar muito bem, vai ser muito efetivo, muito efetiva, mas seu centro será a espiritualidade. É decir, serão experiências invisíveis, intangíveis. O sea, eu vou trabalhar não tanto por el dinheiro, vou trabalhar não por uma posição, vou tratar as relações que tenho não para obter algo para mim, egoisticamente, já? Eu vou cuidar da minha saúde, não porque tenho medo de morrer, senão que o fim vai ser diferente. E mirem que é algo muito sutil, mas que todos nós hemos experimentado em algum momento. Tu haces algo, mas o fim é diferente. Esse centro ao qual rodeias as ações é distinto. E a espiritualidade é esse transfondo, é invisível. É algo que tu não realmente podes perceber, incluso pode equivocar-te. Uma pessoa pode parecer super espiritual e não lhe gusta incluso a espiritualidade, a minha passada, já? E outras pessoas não parecem nada espirituais e resultam ser quase santos. Então, é um transfondo aí. O importante é qual é o fim, qual é o centro ao redor do qual eu giro. Essas duas coisas é o que vão definir a consciência espiritual que tenho com relação à consciência mais materialística.
O materialismo não é malo, em realidade se ha verificado de uma forma muito negativa, mas não é tão malo. Agora há uma tendência no mundo chamado o verdadeiro materialismo, onde as pessoas dizem que o verdadeiro materialismo é que tu tienes a matéria para lo que és. Isso significa que não vas a ter coisas extras ou coisas inúteis. Vas a comprar coisas realmente úteis e valiosas para ti. E isso é a posição de uma pessoa espiritual. Ela vai usar a matéria, vai fazer as coisas físicas, vai trabalhar, vai ter família, vai ter amigos, vai cuidar da sua saúde, pero com uma perspectiva diferente. Já vai ver tudo de uma forma distinta. Ok? Então, se queres aclarar mais, conversa com alguém que é totalmente diferente a ti. Já alguém de pronto de outra etnia. Em Colômbia é um país com tantos povos indígenas, por exemplo, e tantas etnias distintas. Ou conversa com alguém de outra geração, uns 30 anos mais jovem, 30 anos mais velho, e trate de comparar notas com coisas que tu haces e a pessoa também hace, e ver como há algo diferente de fundo. Pero as ações a vezes são igualitas, são muito parecidas. Por que entro nisso? Porque eu sou uma pessoa espiritual, pero não sou como espiritual como muitos retratam. De hecho, anteer, quando eu venha a Cali, passei por uma livraria e havia um livro aí que mostrava, eu lo leí já, e mostrar a espiritualidade de uma forma que eu não me identifico para nada. Eu não creio que uma pessoa espiritual tenha que abandonar seu trabalho. Talvez a pessoa espiritual vá repensar seu trabalho, vá, digamos, reordenar. A pessoa espiritual não vai abandonar sua família, mas é muito provável que vá criar outras conexões com a família que tem. A pessoa espiritual não vai deixar seu corpo enfermar-se assim mais, porque eu sou um alma, então o corpo, qual é o problema? Mas sim, não vai tratar o corpo com obsessão, com medo, que às vezes passa. Então, há que repensar um pouco a espiritualidade para entender como ela entra no campo de lo cotidiano, do dia a dia, de todos os movimentos que hacemos. Pode que vayas ao supermercado amanhã e estés com uma das pessoas mais espirituais do mundo aí comprando zanahorias, tá? Ok? Pode que vayas a trabalhar passado amanhã é festa, não? Passado amanhã e presencialmente vas allá ou incluso virtualmente e de repente estás com a pessoa mais espiritual e nem sequer te diste conta dessa espiritualidade desse ser humano, nem sequer percebiste que era uma pessoa espiritual. Essas coisas são importantes de entender, porque o tema da espiritualidade dentro da família é bem complicado. E, infelizmente, eu conheço muitos fracassos e alguns poucos êxitos. Porque a gente confunde a espiritualidade com sua hijita. Sabe qual é a hija da espiritualidade? Miren, por exemplo, os fundadores religiosos. Creo que todos podemos estar de acordo que eram pessoas altamente espirituais. Tinham uma energia muito diferente das demais pessoas do momento. Veiam o mundo de forma distinta. Dois grandes exemplos, Cristo e Buda. ¿Ya? Pero esses dois exemplos têm uma característica. As religiões deles não eram a religião cristiana nem a religião budista. Cristo, em realidade, era um judeu. E os primeiros cristianos, segundo estudos aí, creio que por lo menos os primeiros 100 anos do cristianismo, eles adotaram a vida judia. Eles viviam como judeus, já princípios e tudo. Buda era hindu. E ele também seguia, pois, princípios hinduístas. Já. Então, a religião é a hija da espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade não é esse transfundo invisível. Cristo e Buda, mais que palavras, eles transmitiram ações. Eles mostraram caminhos, sendero, mostraram formas de manejar, portar-se e viver. Pero o que havia por detrás era algo muito sutil, que foi o que os diferenciou
de las demás personas que havia em esse momento, que estavam aí nesse instante. Então, a espiritualidade tem essa hijita da religião, e a vezes nos confundimos. A religião foi uma forma de como adaptar a espiritualidade a que nós entendemos. É como, por exemplo, a ciência. A ciência é supremamente difícil de entender, é muito complicado. Já? Agora temos o tema do COVID-19, como a gente se exasperou, se desesperou, porque não saía a vacuna, e um presidente foi e disse, vocês não estão fazendo nada, e todo, porque esperam que os científicos atuem como os científicos de películas, que em 20 minutos descobrem a cura para câncer, ou como teleportar um objeto. Mas a ciência é muito mais complicada. Mas ela tem uma hija chamada a tecnologia. E a tecnologia, sim, é um arreglito aqui, é uma cosita aqui, põe uma coisa elétrica cá e tal, e arreglamos a funcionar, não funciona, não importa, lo hacemos de novo e vamos seguir. E a vezes se confundem. O mesmo passa com a religião e a espiritualidade. A espiritualidade pode ser algo demasiado etéreo, demasiado abstrato. Por isso, as religiões trataram de simplificar o processo, criaram lugares de culto, onde a gente podia reunir-se com essa tendência espiritual. Criaram escrituras que explicam toda essa espiritualidade. Criaram rituais que evocam, assim que a pessoa experimente essa espiritualidade. Mas não é. São duas coisas distintas. E eu estou seguro que tu vas a conhecer muita gente religiosa que, infelizmente, não é muito espiritual. E muita gente espiritual que não é religiosa. Inclusive, eu conheci um ateu, que recentemente faleceu, um científico latino-americano muito importante, que estou em Cali, creio que o ano passado, há 2 anos, Humberto Maturana. Ele era ateu, não creia em Deus. Sin embargo, era uma pessoa altamente espiritual. Como é possível? Porque, como disse antes, a espiritualidade vai mais allá de qualquer rótulo, de qualquer coisa. A espiritualidade, de novo, é essa energia invisível que há por detrás. Então, quando tratas de insertar a espiritualidade em qualquer entorno coletivo, família, oficina, comunidade, pecas, entre comillas, porque tratas de insertar normalmente a religião e não funciona. Cada um vai ter sua religião. Cada um vai crer em coisas, em rituais, em escrituras, em lugares de culto distintos a outra pessoa. E não passa nada. É, de hecho, uma beleza isso. É algo que nos enriquece como seres humanos. E as pessoas verdadeiramente religiosas são muito espirituais. E não lhes molesta toda essa diversificação e diferenciação das coisas. Já? Há um exemplo interessante, eu falava dessa pareja que eu conheci, dos primeiros colombianos. O papá do marido, de quem eu sou mais amigo, é astrólogo. Tem aí como suas coisas aí muito diferentes, muito esotérico e tudo. Já? E uma vez ele foi invitado a uma universidade católica para um programa onde estaria o reitor, estaria a gente importante, ele foi colocado adelante também, tal, em um lugar importante. A pessoa que lo levou e lo invitou, le dijo, podes falar de todo, pero não hablas lo que haces, porque lo que haces é pecado na igreja. Então, ele estava meio cuidando-se, não? E se sentou, e justo se sentou ao seu lado um sacerdote, que mais tarde descobriram que não era um sacerdote, senão era reitor da universidade, tinha um carguito mais alto aí. E esse senhor falava muito, e ele também gostava de falar muito, os dois começaram a conversar, e eventualmente chegou ao ponto de, que haces tu? E aí ele mirou a esse senhor e disse, o sacerdote, e disse, mira, me dijeron que eu não devia contar-te, porque o que hago não é bom. Então, o outro senhor simplesmente se riu, dijo, não importa, podes dizer. E ele explicou, eu sou astrólogo. Ele disse, pois sim, eu não estou de acordo, não creio em isso, não passa nada. Ou seja, essa é uma atitude muito espiritual. E a pessoa espiritual vai ser assim, vai ser uma pessoa que vai aceitar sua família tal como é. Já? Ou seja, as famílias têm algo estranho aí, como mágico,
talvez, que las une entre si. Não é a sangre, porque uma de minhas tias favoritas, pues, era adotiva, já? E ao menos uma de suas irmãs nunca la aceptou como sua própria irmã. Para mim, é minha tia. Para mim, sua hija é minha prima. Não importa que biologicamente foram para outro lado, incluso fisicamente, eu la vejo a ela e vejo, por exemplo, minha mamã, elas vejo muito parecidas, muito igualitas. Eu tenho uma amiga que tem uma história hermosa em Colômbia, muito bonita, que trágica ao começo, terminou um fim muito bonito. Ela, quando tinha uma idade muito temprana, adolescência, ela se enfermou muito seriamente e se quedou totalmente paralisada. Durante muitos e muitos anos, viveu sobre uma cama, literalmente. Eventualmente se curou, mas algumas sequelas quedaram, e uma delas é que não podia ter filhos. Devido a isso, acabou adotando como 10 filhos. São, a maioria homens, há uma hija mulher, já? E tu miras a hija mulher e ela, e são igualitas, apesar de que a hija mulher é hija biológica de outras pessoas. E os filhos homens, tu miras o marido dela e ela, soma os dois, assim lá, sabe esses cálculos genéticos que não aprende na escola e tal, e uno los vê a los filhos e diz, são filhos deles, sem dúvida. Se a família vai muito mais allá de laço biológico, é como uma espécie de um compromisso, onde alguns seres humanos decidem cuidar quase como guardiães, quase como se essa vida fosse sagrada, porque em realidade não é. E em algum momento, esses guardiães já estão viejitos, e esses que foram cuidados se volvem cuidadores. É uma energia diferente, distinta. E por muitos e muitos siglos tratamos de meter a espiritualidade através da religião. E, mira, não funciona. Eu, quando era muito, recuerdo que antes de comer teníamos que orar. E um dia isso foi cortado, ou seja, foi praticamente proibido na casa hacer isso. E recuerdo da situação. Durante muito tempo, antes de ir a dormir, eu tinha que pedir bendição a meus abuelos. Eventualmente, paro também. Já. Quando eu fui a viver com minha mamã à parte, minha mamã nunca, eu creio que pedi a bendição de ela uma ou duas vezes, ela simplesmente digo, vete a dormir, já. Pero a espiritualidade é algo distinto. Como se hace para trabalhar essa espiritualidade? Não só em família, em qualquer ambiente coletivo. É diferente da religião, que tende a ser, infelizmente, uma prédica, muitas vezes. Já? A espiritualidade não dá para predicar, não funciona. Já? Uma pessoa espiritual, a melhor prédica que tem, o melhor discurso, é ser. Essas charlas que damos não são prédicas, essas charlas são simplesmente uma forma de dar um conhecimento, dar algumas ideias, mas cada um vai ter que tomar sua decisão. Cada um vai entender. Então, em primeiro lugar, eu vou dar-te 3 passos aí que te podem ajudar a trabalhar a espiritualidade dentro da casa. Em primeiro lugar, o passo que menos lhe gusta a gente. Tu. Se tu tienes a consciência de que minha família deveria experimentar mais os benefícios da espiritualidade, tu eres quem tienes que ser espiritual. Olvídalo. Não podes forçar nadie. Já? Em Brahma Kumaris já he visto muitas famílias que han ido com ninhos à escola de Brahma Kumaris, pero muitas vezes os ninhos se sentavam, estavam felizes, pero outros só estavam aí aborredíssimos, querendo ir-se. Já? Não funciona. Pero se tu eres, as demais pessoas vão a mirar-te, vão a querer entender o que estás fazendo. Por que é que o que estás fazendo é interessante? Hoje, justamente, na tarde, estávamos reunidos com uma amiga, essa amiga vive em outro país, e ela contava, ela vem de uma classe social extremamente alta dentro do país, e, obviamente, a espiritualidade não é uma prioridade para eles. Né?
Pero ella contaba como em algum momento suas irmãs começaram a aceptá-la, a querê-la, porque a espiritualidade se predica através de tus passos, de tu mirada, de tu forma de ser. Eu posso falar-lhes a vocês que eu medito todos os dias, hago tal coisa, eu leio na classe tantas vezes, eu sou super bom em isso, mas vocês não vivem comigo. Eu posso falar o que quero, já? Pero aqueles que vivem comigo, eu não posso falar essas coisas. Eles me vão a mirar, eles vão a ver o que hago eu. E é o que hago eu que termina criando esse impacto. Tu queres que tu família seja mais espiritual? Tu queres que tu trabalho, tu ambiente laboral seja mais espiritual? Hazlo tu. Eu sei que não lhes gusta, a maior parte das pessoas não lhes gusta. A maior parte das pessoas querem uma fórmula mágica. A maior parte das pessoas preferem como a religiosidade hace. Hoje é dia de tal coisa e todos aqui têm que fazer isso. Pero, desculpe, essa é a primeira coisa que tens que ter em conta. Se tu queres que a espiritualidade entre em tu ambiente comunitário, tu eres quem tens que começar. Sim? Duro? Fácil? Podem colocando perguntas ou comentários aí se querem, já? Talvez uma coisa que eu sugeriria para ti é a seguinte: quando eu comecei o caminho que eu escolhi, já levo quase 40 anos acá em Brahma Kumaris, uma professora que me impactou muito, ela faleceu há uns anos, ela dizia algo muito interessante. Ela dizia: Marcelo, qualquer pessoa pode meditar. Não há realmente nada que impida alguém de meditar. E isso me quedou na cabeça, principalmente porque muitos e muitos anos depois, conheci um montão de gente que não podia meditar. Então, uma vez, uma senhora que eu conheci aqui em Colômbia, éramos muito cercanos, em realidade, ela era uma das que traía seus filhos à classe, e os filhos quedavam aí comportaditos e tal. Ela dia decidiu já não seguir mais com nós outros em Brahma Kumaris. E uma vez ela apareceu na casa e perguntamos a ela: não, e tu o que estás fazendo? E ela disse: bueno, de vez em quando vou meditar em um centro budista que há cerquita. Então, mira, a primeira coisa que tens que fazer é entender que todos podem ser espirituais, porque em realidade todos lo somos já. Eu não sou um ser humano vivendo uma aventura espiritual ou uma experiência espiritual. Eu sou um ser espiritual que está vivendo a vida humana. O que passa é que, a vezes, tratas de tomar conhecimento, guia, técnicas, práticas, experiências espirituais de algo que não sintoniza contigo. Então, meu conselho para todos é: se não te funcionou em um grupo, se não te funcionou em algum lugar, busca outro. Já, explora um pouquinho mais. Espero que a vocês les guste Brahma Kumaris, mas se querem, explorem outras coisas. O importante é encontrar onde sintoniza a tua espiritualidade. Às vezes, na própria tradição religiosa tua, vê mais allá de toda a fachada e observa o que há por detrás. E isso por detrás te pode tocar imensamente. Também uma das primeiras pessoas que me trajo a Cali, primeiros colombianos que conheci, mas que me trajo a Cali, creio que foi a primeira vez que vim a essa cidade. Ela tem uma casa hermosíssima, recuerdo, era tão linda essa casa. E ela me contava a história de que ela foi criada em um catolicismo muito, digamos, quase antiquado, já, e que em algum momento ela se volveu totalmente atea. Era uma filósofa, há coisas que não lhe entravam na cabeça. E um dia decidiu de novo volver à religião, mas já não mirando-la como uma religião, mirando-la de outra forma. Ou seja, ela logrou encontrar a espiritualidade escondida muitas vezes dentro de sua própria religião. E aí seguiu. E todavia está nisso. Já? Então, tu eres a primeira pessoa, a única pessoa talvez,
que realmente podes insertar essa espiritualidade dentro de tua família. A segunda coisa que te puedo comentar é os demás. Qual é a postura de uma pessoa espiritual com relação às demais pessoas? Mira, hoje, creio que todos vemos todas as situações que Colômbia está vivendo, e não só Colômbia, em realidade, muitos países, muitos lugares, quase todas partes, algo muito terrível está passando aí. Já? O mundo está preparando-se para algo muito forte. E uma das coisas que mais atormenta realmente a gente que está protestando, quejando-se, sabe, fazendo coisas, é que não é aceitada tal como é. E creio que essa é a coisa que mais falta entre todos. Um alto grado de aceitação. Aceitação é um acordo que haces com outro ser humano. E para que esse acordo funcione, e essa é a razão por qual falta tanta aceitação, necessitas algo que a meditação, Raja Yoga, que hacemos em Brahma Kumaris, te dá. Mas também podes conseguir em outras partes, que é o poder de fazer acordos, é o poder de amoldar-se às coisas. Porque aceitar não quer dizer que eu estou de acordo com outra pessoa. Eu aceito o que minhas irmãs fazem, eu tenho 4 irmãs, eu aceito. Pero não estou de acordo com muitas das coisas e muitas das opiniões que elas expressam e sentem. Não estou de acordo. Pero isso não quer dizer nada, eu aceito. Aceito que esse ser humano decidiu seguir esse caminho e eu decidi seguir o outro. Ela não me obriga a fazer isso, eu me obrigo a fazer o que hago. E já, esse é o acordo. Então, a aceitação não implica que tu estás querendo fazer o que o outro faz. Não, para nada. Para nada. A aceitação vem de um respeito profundo, de um amor profundo. Já? De que esse ser humano tem seu próprio caminho. Esse ser humano, eu lhe dou o máximo que pueda, mas vai seguir seu próprio caminho. E provavelmente será equivocado a meus olhos, mas aceito que essa pessoa haga o que quer. Aí vem o outro acordo. Bueno, se eu tenho uma responsabilidade de madre, padre ou alguma coisa e tenho que educar essas pessoas, o acordo é de que aceito, mas também vou ajudando a educá-los, vou ajudando a entender as coisas melhor, vou ajudando a compreender a vida de outra forma, já? Vou dando-lhes outras perspectivas e volvemos ao ponto 1. Eu cambio primeiro. E esse ser humano verá meu cambio e vai seguir esse cambio. Se eu não quero ou não, isso vai passar. Então, em vez de forçar a outra pessoa a ser o que não é, aceito tal como é. Hago acordos com ela para poder ensinar-lhe o que tenho que ensinar. Já o que é minha responsabilidade de vida, pero aceito. Aceito profundamente. E vocês não sabem quanto dará de resultado essa aceitação. Sabe, de todos os ninhos que eu he visto, que entraram em uma organização espiritual, a maioria decide incluso apartar-se dessa organização espiritual. Pero os que se quedam são aqueles que os padres não os forçaram. E aí uma historieta que não habla de ninhos, habla de um marido. E essa história passou em Londres, não? Me contou uma amiga lá. Então, ela dizia que ela chegava todos os dias e veia a uma das estudantes de Brahma Kumaris de Londres ser deixada na porta por seu marido. Então, o esposo a levava e se ia com seu carro a fazer suas coisas. Já? E todos os dias passava isso. E ela perguntava por que o marido não entra, por que o marido também não participa. Ela conhecia o marido, o saudava, inclusive. Um dia, ela entra na casa de Brahma Kumaris e aí está sentadito o marido. Então, depois de conversar e tal, ela perguntou em algum momento, o que te hizo entrar acá? E ele disse,
Bueno, es que mi esposa parou de molestar-me que eu tinha que fazer esse curso acá de ustedes. Então, quando ela parou de molestar-me, aí eu decidi fazê-lo. Então, acepta. A aceptação hace magias. Ni siquiera te das cuenta. E 3. A espiritualidade não tem um lugar de culto. Nós temos, Brahma Kumaris tem centros, outras escolas terão um templo, terão um lugar de reunião, e esses lugares servem por la energia que tem. Não? Essa energia facilita a tua aprendizagem. Não temos escrituras. Normalmente temos livros ou classes. Em Brahma Kumaris é classes todos os dias. Já? Tampouco temos, digamos, como rituais, mas sim temos práticas. E essa é a parte importante para mim. O que eu he aprendido, não só com o caminho de Brahma Kumaris, mas outras pessoas que seguem outros caminhos, é que, de todas formas, necessitas como dar um hueso a essa energia etérea que está por aí. Já? O sea, a espiritualidade é demasiado fúlgida, demasiado impossível de correr, de captar. É muito fácil de perdê-la, ok? Pero tampouco queremos entrar no risco da religião, que termina criando uma estrutura muito forte. Además, cada um já tem sua religião, para que inventar outra, certo? Então, o que se necessita são algumas práticas que podemos fazer conjuntamente em la casa ou quando estamos em família. Sim? Eu sei que muitas famílias hoje devem estar reunindo-se, falando das protestas em Colômbia. A última pessoa que quedou com Covid, se Colômbia vai ir ou não ao Mundial, ou seja, são dos temas comuns aí. E por que não reunir-se para meditar, para estar em silêncio um momento, para simplesmente estar em contemplação, para apreciar-se mutuamente como seres humanos? Se eu não houvesse nascido com esse irmão, essa irmã que me tocou na vida, seria eu amigo dessa pessoa? Temos algo em comum se não fora por el laço sanguíneo? Sabe, isso também é importante de alguma forma. Em Brahma Kumaris, recomendamos a todos os estudantes a ter uma salita de meditação em sua casa. Aunque a salita de meditação realmente seja uma salita, muitas vezes solamente um rincão da habitação que se parou e que nadie hace nada aí, já? Simplesmente há uma almohada e a pessoa se senta, um quadrito, e se põe a meditar. Isso já faz muita diferença, sabe? Faz muita distinção. Eu he escutado muitas experiências de como pessoas que não são parte do Brahma Kumaris, não les gusta incluso esse caminho, mas quando estão em problemas, eles vão à casa de alguém, de sua mamá, seu primo, etc., e se sentam a meditar nesse lugarcito. Às vezes simplesmente quedam quietitos aí, tomando essa vibração, tomando essa energia. Então, se necessitas algumas práticas em conjunto que generem ou que lhe deem um pouco mais de carne, digamos, à espiritualidade. Senão se vuelve aí meio fluff, e como que não funciona. Porque quando vêm as crises, já é aí que eu realmente sei quão espiritual sou. Miren, incluso com a crise do Covid, eu vi pessoas que pareciam super espirituais, muertas de medo, já? E eu mesmo não sei quanto de medo também eu pude haver tenido, ok? Então, as práticas espirituais me ajudam a aterrissar um pouquinho, me ajudam a entender que isso. Nossa, pouquinho, eu tenho um problema de pressão alta, um problema de saúde, já há uns anos que tenho. Pero como que se está controlado? O sea, muito não tenho. E praticamente era quase por fecha, aí uma vez por mês. Então, era um dia de pressão alta forte, 2 dias antes subia, 2 dias ou 3 dias depois barrava. Então, eu sabia que durante uma semana quedava meio morto, uma sensação de que não passa nada. E, de repente, me deu uma pressão alta por creo que mais de 2 semanas, direto. E isso é, a experiência é como praticamente de partir, não ir-se, não? Todos os dias, várias vezes.
¿ya? Uma experiência muito, muito dura. Então, claro, a espiritualidade o que me deu com as práticas que eu tinha, é que algumas coisas eu dije, ok, negociei com meu corpo e dije, ok, descansas, relájate acá. Pero outras coisas eu dizia, não, agora vou fazer isso. E isso foi tão útil, tão útil. Vocês não se imaginam como foi bueno para minha saúde eu manter uma rotina espiritual, ou seja, manter essas práticas. Em um grupo, isso tem um efeito muito mais forte, incluso. Se uma só pessoa medita todos os dias, na mesma hora, na mesma casa, ora, ou expressa sua espiritualidade como seja, isso vai generar uma energia. E essa energia vai ajudar a todos. Mas se todos fazem isso, aunque seja uma vez por semana, já uma película menos de Netflix, já não passa nada, ok? Te sientas com outros, vamos a meditar um rato. Ou vamos, sabe que em vez de falar de tantas coisas malas que estão passando, por que não pensamos algo positivo? Hablemos de algo positivo. Oye, é impossível que algo positivo não esteja sucedendo. É impossível. Então, déjame falar de algo positivo. Ou déjame planear algo positivo. Ok, em essa situação, de pronto, não vou planear um viagem à Europa, porque se puedo ir. Mas eu poderia pensar em, ok, na casa onde estou, no lugar onde estou, como posso aproveitar melhor a beleza que há? Como posso fazer as coisas melhores acá? Então, são as três coisas que eu te digo que te podem ajudar a insertar a espiritualidade no ambiente familiar ou em qualquer outro entorno comunitário. Primeiro, põe atenção em ti mesmo. Segundo, aceita descaradamente a los demás. Tá? Não tem medo. Ok? E a terceira coisa é estabelecer algumas práticas que, se bem tu podes fazê-las solo, tu, tal, é importante em algum momento involucrar toda a família nessa prática. Já? De uma forma periódica, não está ser todos os dias, mas de uma forma periódica, de maneira que eles sintam esse laço entre todos. Tá bem? Ok? Bueno, entonces ahora tenemos ahí una sola pregunta, ¿ya? Dos preguntas, yo solo veo una que está marcadita ahí, el puntito rojo, la otra no la veo. ¿Qué es ser espiritual? Entonces alguien preguntó, ¿qué es ser espiritual? Oh, ok, si no había visto ahí el puntito de la pregunta, mira, ahora yo lo puse. Bueno, ¿qué es ser espiritual? Como eu dizia bem no começo da charla, é muito difícil definir. Mira, vou tomar essa água. Sim? Qual é a diferença entre eu, uma pessoa espiritual, e uma pessoa materialista tomar esse vaso de água? Nenhuma. Eu he visto muita gente espiritual, muito espiritual, tomando água assim. E he visto gente muito materialista, com tranquilidade, respeitando a água, respeitando a energia que têm e tudo. Por isso é muito difícil dizer. Então, eu te digo uma coisa. Ser espiritual significa estar consciente de duas coisas. E quando eu hablo consciente, significa estar despierto, tê-lo presente em tu mente. Primeiro, eu sou um ser espiritual. Então, amanhã, ou passado amanhã, quando vayas a comer com alguém, quando vayas a passear, caminhar, quando leas as notícias das protestas, quando leas ou escutes as notícias últimas do Covid, da pandemia, pensa, eu sou um ser espiritual. E um ser espiritual vai dar sempre uma energia positiva a isso. Um ser espiritual é aquele que sempre vai escutar as coisas negativas, mas não se vai deixar afetar por elas. Não vai deixar-se levar por el medo, susto, nada. Então,
considero difícil definirlo, pero eso es lo que significaría una persona espiritual, primero. Segunda cosa, todo ser espiritual cree en una fuerza mayor. Eu falava de um ateu espiritual que eu conhecia, obviamente, a força maior para ele era a biologia, era toda a interação entre todos os animais e seres humanos e as plantas. Todo isso para ele era mágico. Para mim é Deus. Já para ti, que será? Então, em cada ação, em cada momento, eu sempre trato de trazer Deus à colação, trazer Deus à minha mente, à minha atitude, e pensar, ok, vou fazer isso. Isso está bem? Ou seja, a Deus lhe gostaria que eu fizesse isso? Já a Deus lhe gostaria, como lhe gostaria que eu tome essa água? Então, essas duas coisas te podem ajudar a entender mais quão espiritual eres. Tu consciência espiritual e a consciência desse ser superior. Bueno, e a outra pergunta é como manter la, bueno, essa é boa, la paciência em momentos de forte tensão familiar. Muito boa pergunta, muito boa. Bueno, vai depender um pouco da dinâmica familiar, ok? E também depende de tu rol dentro da família. Se tu tens um rol de educação, não é o mesmo de ter um rol de sócio ou de hijo, já? São roles diferentes, ok? Uma vez uma professora de meditação encontrou bajo o sofá um paquete de drogas de seu filho. E ela o enfrentou, porque apesar de aceitação, ela tem um rol de educação e ela necessita cumprir. Então, isso aí vai depender um pouco. Aí eu quitaria a palavra paciência, sin embargo. Ok? Paciência é uma virtude que vem porque tu has hecho muitas coisas. O exemplo clássico, um agricultor siembra algo. Então, ele sabe que ele sembrou isso, que ele está regando, que ele está cuidando, que ele abonou corretamente, está protegendo de animalitos e tudo. Ele sabe que isso vai dar um dia resultados. Pode que demore 10 anos para dar a primeira fruta. Mas ele sabe que isso vai passar. Isso é paciência. Ou seja, tu invertiste tempo, energia, tu cuidaste dessa pessoa, falaste com essa pessoa, muitas coisas. Então, em algum momento vai dar resultado. Mas a palavra paciência, muitas vezes, quando há tensão, resulta em tensão adentro também. E às vezes é difícil. Então, te dou um exemplo que alguém me contava. Ela era a embaixadora de Índia em Panamá. Era uma mulher muito rica, era assim, chiquita. Era assim, meio chinita. Vivia, era do Oriente da Índia. E ela contou uma história muito bonita. Ela vinha de um pueblito. Um lugar muito pequeno, muito simples. E uma vez ela foi assignada a Londres. Para o hindu, Londres era o máximo, como Nova York, acá para os latinos, Miami, já. Então, quando ela foi allá, ela tinha um hijo de uns, não sei, 10 anos, 12 anos, 14. Mas esse ninho, imagínate, ou seja, em um ambiente assim, quedou enlouquecido. Se perdeu em todas as festas e todas as coisas, e esse quedou muito preocupada, não sabia o que fazer. Ela sabia que se lo retara, lo enfrentara, seria incluso pior. Aí sim que se meteria mais festas. E ela decidiu pensar da seguinte maneira. Então, em vez de paciência, eu te sugiro isso. Ela decidiu pensar assim. Eu eduquei meu filho bem. Eu me considero uma boa madre. Ok, eu lo considero um bom filho também. Vou esperar. E ela começou a irradiar essa energia de respeito, de aceitação e de amor. E fíjate que creio que 2 semanas depois ele parou de meter-se a tantas festas, se dedicou mais bem a estudar muito, que é outra coisa muito importante em Londres, tu consegues algumas das melhores escolas e tal. Então ele começou a estudar mais bem, já?
Então, a vezes, com a dinâmica familiar, de novo, depende de tu rol, já seria não tanto ter paciência, senão confiar mais, respeitar mais a los demás. Aí ajuda. Carlos disse, bueno, como lidiar com aquilo que identificamos que nos desconecta? Um pouco mais complicada. Pero aún nos desborda e está um pouquinho complicada a tu pergunta. ¿Cómo lidiar con aquello que nos identifica, que nos desconecta, pero aún nos desborda y volvemos y caemos, retrocedemos y nos alejamos? Sí, sí. Bueno, Carlos, yo creo que tu pregunta amerita un poco, casi estudiada. Entonces... Es algo que le roba la paz. A ver, muchas veces, como vivimos em um mundo super materialista, um mundo com uma energia muito, muito negativa, isso nos vai a jalar, nos vai a atrair. En realidad, hoy en la mañana tuvimos una clase muy buena relacionada con eso. ¿Ya? O sea, fácilmente somos llevados ya por las cosas. Una persona espiritual entiende que también es parte del proceso. Es como si tú tienes un viaje, ¿ya? Estás viajando de carro, de Cali a Buga, não sei, algo assim, já o Pasto, já, digamos, um pouquinho mais lejos. Então, vas de Cali a Pasto em carro, ok? Digamos que não há bloqueios e nada, pode passar tranquilo, pero de repente a gasolina se acaba. O que haces tu? Bueno, llenas de gasolina. Isso te vai fazer parar, de repente estás em meio da carretera, não há gasolina cerca, vai generar um pouco de desesperação, provavelmente vas a perder umas horas aí, em algum momento vas a ter de novo a gasolina, e aí sigues. Nós, em termos espirituais, vemos assim um pouco esse processo de desconexão e que somos levados e como nos deixamos arrollar por as coisas. Listo, bueno, se acabou a gasolina, listo, bueno, pongo mais gasolina. Como eu disse antes, a lo mejor tu sintonia tens que resintonizar com outro caminho espiritual, ou estás usando um método que não é o adequado e, por lo tanto, não logras o benefício correspondente. Assim que espero que essa seja a pergunta que tu hayas hecho, porque é uma pergunta tão ampla que me parece um pouco mais complicado respondê-la tão breve, pero simplesmente pensa quando te desconectes, pensa, acabou a gasolina, listo, déjame buscar, o sea, vou e consigo. A vezes cuesta, a vezes hay que pagar algo, esse pago pode ser uma energia, um sacrifício que tenhas que fazer, pero listo, e já. Bueno, ok, então, há uma pergunta mais? Ok. Como motivar a um hijo de 25 anos à meditação? Fácil, supremamente fácil, Marta. Medita. Já. Medita tu um dia. Esse hijo você vai convencer e vai meditar. Pode tardar 30 anos, mas um dia vai passar. Não te preocupes com isso. Já? Medita tu e medita de forma muito natural. E nunca digas a tu hijo, sabe que eu meditei ayer, porque isso é pior. Deixa que ele sienta. Não hables que tu meditas. Deixa que ele perceba. Imagina se tu vas a comer uma comida e alguém te diz todos os ingredientes que colocou. Que aburrido seria em todas as comidas. Muita gente faz isso com a espiritualidade ou a religião. Toda hora dizem, eu meditei aí, eu sou vegetariano, eu sou... Não, uma vez eu fui a um banco com uma pessoa que vai abrir uma conta, eu estava junto dela e ela disse, eu medito todos os dias a tal hora da manhã. Isso de onde vem? Já? Não, hazlo, medita. Naturalmente, tu hijo vai sentir essa vibração e um dia, sem que lo esperes, ele estará meditando contigo. Bueno,
Então, vamos a cerrar com uma meditação, ok? A meditação é a prática que hacemos de Brahma Kumaris em termos espirituais. Em outras organizações, são outras práticas, já? Mas para nós, a meditação, Raja Yoga. Em realidade, não é meditação, não meditamos acá, ok? Nós o que hacemos é yoga, já? Mas falamos meditação que suena mais fácil para a gente entender. Então, se queres, senta-te aí de uma forma natural, tranquila. Simplesmente sente tu corpo suave, que não te atraiga, que não te moleste, que não te perturbe. Se há ruídos ao redor, em tu espaço, em tu casa, pede às pessoas que agora se quedem em silêncio, uns 2 minutitos no mais. E por alguns momentos, experimenta tu próprio ser. Experimenta essa energia que vem de ti, que está em ti. Essa força interior, esse poder. Voe mais allá da experiência física, dessa increíble aventura humana que vivo. E mais bem, me sumerjo em quem sou eu. Em esse ser espiritual magnífico que sou. Em essa luz brilhante que sou. Esse ponto de luz, de energia. Isso sou eu. Como tal, esse ser espiritual tão magnífico, tão incrível que sou, experimento que sou solamente essa luz. E essa luz trabalha, essa luz convive com outros, essa luz cuida de seu próprio corpo, pero sou a luz. Não sou o trabalho, mis relações com os demás, nem meu corpo. Sou essa luz. Siente-lo. Siente esse ser de luz que eres, que sou, que todos somos. E experimenta que com outros seres, tu te unes a eles como se fosse um collar de luzes. E tu família é isso, um collar de luzes. Unidos por um hilo de amor, de compreensão, de respeito, de aceitação. Sem essa consciência espiritual, vou a mirá-los, vou a senti-los, percebê-los. E essa consciência espiritual, me vou a mirar, me vou a perceber e vou a seguir. Porque eu sou um ser de paz espiritual, de luz. Então, respiro profundo agora e vou retornando. E se alguém de vocês les gusta as meditações,
Todos los lunes tenemos un podcast, entonces ustedes pueden ir y escuchar una meditación ahí, ya. Ese podcast es una meditación por semana para que ustedes trabajen en su propio ser. Ya la meditación de mañana es sobre gratitud. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su presencia. Yo sigo en Cali un poquito más, tengo ahí unas charlas, programas, entonces espero poder verlos virtualmente o quizá incluso presencialmente algunos. Muchísimas gracias de corazón.